Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um capítulo. Iremos então continuar agora para a parte 3 da obra Eu me tornei a filha adotiva do protagonista. Começamos o nosso capítulo então na posada que eles haviam ficado na parte anterior, e podemos ver a nossa protagonista feliz por estar em seu novo vestido, e ela diz que nunca havia visto algo como esse vestido. Então a sua cavaleira a elogia, dizendo que ela havia ficado muito bonita, mas por outro lado o Duque diz que ela finalmente estava parecendo uma pessoa. Então, irritada, ela diz que sempre foi uma pessoa e ele deveria elogiar ela mais. Então o Duque fala: por que eu deveria te elogiar quando você nem é mesmo bonita? Em resposta a isso, ela diz que você é muito mau moço, você não é meu pai agora? E ele responde: então, por que você continua me chamando de moço? Perguntando. Então ela responde dizendo que é porque ela não está acostumada a falar pai, e ele diz que também não está acostumado a dar elogios. O Duque então olha atentamente para ela e percebe como ela está magra, e então diz: se você quiser ouvir elogios, então ganhe algum peso. Então a sua cavaleira diz que iria para fora para verificar a situação da carruagem. Ao sair, ela se depara com dois colegas e eles a cumprimentam. Então ela pergunta se os preparativos estavam prontos e eles respondem que sim. Então podemos ver a cavaleira preocupada. E diante da tal preocupação, os colegas perguntam se tinha algo de errado. E ela responde que não, mas achava que o Duque não estava agindo como normalmente na frente da senhorita, no caso a protagonista. Então, em um tom de deboche, o seu colega responde: como assim sua graça não está agindo como normalmente? Quando de repente ele sai do quarto e pergunta o que eles estavam fazendo na frente da porta. Então todos pedem desculpas. O cavaleiro então em choque diz: bom dia, meu senhor. E assim então o Duque segue com Melisse em direção à carruagem. A cavaleira Melisse fala que ainda precisava de tempo até que o café da manhã seja servido. O Duque então fala: então vamos dar uma volta para perder tempo. E assim eles seguem e os dois cavaleiros se despedem. E eles, em choque, perguntam o que diabos acabaram de ver. Cortamos a cena e podemos ver já a protagonista indo em direção ao norte, à mansão do Duque. Podemos ver ela dentro da carruagem arrotando, e ela arrotava por culpa da sua alimentação, que foi de manhã até o jantar apenas comendo carne. Em preocupação, ela pergunta ao Duque o que eu faço se eu vomitar. O Duque então responde que apenas vomite. Então ela fica em choque e fala que a carruagem era muito cara e seria difícil para o pessoal da limpeza limpar depois. Então o Duque fala que por que precisa se preocupar com algo assim? Agora você é a senhorita da casa do Caldivoleote. Não sinta que precisa ser modesta só porque acabou de vomitar em uma única carruagem. Eu ganho o suficiente em posses para comprar uma carruagem desta vez a cada vez que você respire. Eu consigo. De repente, ela manda um yo. E o Duque fica em choque. Como assim yo? Então ela continua dizendo: você é legal, moço. Então é verdade que o dinheiro é o melhor. E o Duque continua em choque. E ela continua dizendo que, mesmo assim, ela não queria vomitar, porque dói se ela vomitasse. E uma pessoa deve ser rica de coração. Então o Duque fala que isso tudo não faz sentido. E ela fala: eu sei que é sim sentido. É algo que as pessoas pobres dizem para fazê-las se sentirem melhor. Parece que você sabe disso, senhor. Então o Duque começa a pensar. Parece que há muitas coisas que precisam ser compradas para ela, de roupas a itens. E ele reflete sobre a frase que ela havia dito. É algo que pessoas pobres dizem para fazê-las se sentirem melhor. Que criança complicada. Então, a carruagem para e Melissa passa em frente ao espelho. E a senhorita diz que ela gostava da irmãzona. E o Duque responde que Melissa é uma excelente cavaleira de fato. E o Duque começa a pensar que agora que ela era da casa, ela ia precisar de um guarda-costas. Então, ele começa a pensar em várias opções. E a vencedora sortuda é a Melissa. Então ele pergunta: aliás, Lionel, você já passou em algum portal antes? E cortamos a cena e a protagonista estava vomitando. Enquanto Melissa estava perguntando se a senhorita estava bem, o Duque fala: que fraca.
E cortamos a cena para um pouco antes e ela fala: Portal? O que é isso? Então Duke começa a explicar o que é um portal. Simplificando, é algo que você pode viajar longas distâncias em um período muito curto. Muito raramente, aqueles que vão em primeira vez, eles costumam ter náuseas por não estarem acostumados. Então ela diz que nunca passei por um, mas tenho certeza que ficarei bem. Então voltamos ao presente, onde ela está toda murcha no colo da cavaleira, dizendo que estava morrendo. Então o Duque diz: Nunca vi ninguém morrer de náuseas. Ela diz que ele era um idiota e ele responde que, viu, você não está tão morta. Então o Duque a pega e a enrola em sua capa para aquecê-la. Duke então começa a dar tapinhas nas costas delas e ela diz para ele não fazer isso, pois ela sentia que iria vomitar. E o Duke fala que ela falava demais. Então ela pergunta: Posso vomitar nas suas roupas? E o Duke responde: Tá brincando comigo? Então ela começa a dormir nos colos do Duke e ele fala bem baixinho: Tão feia, enquanto a abraça. E assim acaba o capítulo 4. Começamos o capítulo 5 e temos uma explicação sobre os Cavaleiros do Norte. Os Cavaleiros Gladio são os Guardiões do Norte. Eles servem ao Duque Voleote como seu senhor por muitos anos. E este senhor é mais conhecido como a Fera Negra. Então, a gente pode ver todos os cavaleiros espantados com a situação. Podemos ver aquele que é considerado a Grande Fera do Norte segurando a sua filha em uma cena mais linda. Mas só que essa cena linda não combina com ele e por isso todos os seus cavaleiros ficam em choque. Ainda perplexa com a situação, Melissa diz aos seus companheiros para prepararem tudo para irem quando a senhorita estivesse se sentindo melhor. Então, continuamos aqui o nosso capítulo. Então começamos a ter uma breve demonstração de como era o norte, com grandes cavernas de gelo, montanhas cobertas por neve, e o próprio território em si toda coberta por neve. Começamos então a ter uma apresentação do seu território, o seu ducado. Podemos ver que era um ducado com muitas casas e já lá as árvores já não tinham folha devido à temperatura. Também podíamos ver pessoas. Diante de tal situação, a nossa protagonista fica encantada e diz que legal, é a minha primeira vez vendo algo assim. Duke fala que ainda é menor que a da capital, e ela diz que eu nunca estive lá, então não saberei dizer. Então ela pensa em sua mente que este é o lugar dela. Ela diz que tinha muita neve, e o Duque diz que a neve se acumulava no seu território até a primavera. Ela pergunta se ficava frio, e o Duque fala que ela ia se acostumar, que não era para se preocupar. Ela fala que gostava de coisas frias. Então cortamos a cena e começamos a ser apresentados à mansão do Duque. Uma grande mansão, parecia até um castelo, com uma estátua de um leão em sua frente. Então, podemos ver dentro da mansão. Lá dentro reparamos que estavam todos em urgência, porque os mestres estavam voltando. Então todos correm para a frente da mansão para o receberem. Então a empregada-chefe fala: Bem-vindo de volta. E ela entra em choque, pois viu uma coisa que era nova e era a nossa protagonista. Nossa protagonista então grita que a mansão era gigante. Duke então a pega e a coloca em seu colo. E todos os seus servos curvam-se e gritam: Bem-vindos de volta, mestre. Já no colo do Duke, a protagonista começa a dar tapinhas nas suas mãos, pois era desconfortável. Então Duke a ajeita. Ela olha para ele e fala: Agora não machuca mais. E Duke fala: Eu sei. Então ela fala: Moço. Duke responde: O quê? Ela diz: Estou com fome. E ele fala: Espere um pouco. Todos em sua volta perguntam: Quem é ela? Ainda em seu colo, ela diz: Moço. E ele pergunta o que foi. Então ela, acariciando seu peito, fala: Seu peito é bem robusto. E o Duque fica sem reação. Então nos é apresentada a mansão. E a protagonista fica maravilhada diante a tal vista. Ela fala que assassinatos acontecem em lugares como este. E diz que tem assassinos aqui, com certeza. E o Duque fala: Como você sabe disso?
Então ela responde: sério? Alguém morreu aqui? E o Duque fala que tinha uma dungeon subterrânea. Então ela responde: uhul, tortura. E o Duque fala: você quer ver? E ela diz: provavelmente tem insetos, então não. A empregada-chefe então fala: vocês devem estar cansados depois de uma longa viagem. O Duque então fala: bom trabalho cuidando da mansão enquanto eu não estava. Nos é dito então o nome do mordomo-chefe. Seu nome era Cara. Então o Duque fala: Cara, chame artesãos e alfaiates famosos para a mansão. O cara então pergunta: me desculpe pela grosseria, mas por qual motivo eles serão chamados? Duque então responde: não tem um espaço adequado para uma criança viver. Então, confuso ainda, Cara fala: uma criança? Nossa protagonista começa a se apresentar: olá, meu nome é Leonier. O Duque a repreende e fala: errado. Tenho certeza que o nome que eu te ensinei era mais longo. Você já se esqueceu? Então ela fala: eu posso falar? Duke então pergunta se ela estava pensando em se apresentar com apenas metade do nome. Então, ela tímida começa a dizer o seu nome completo. O meu nome é Leonier Voleotti. Duke então acaricia sua cabeça e ela fica toda tímida. E diante de tal situação, todos simplesmente não conseguem entender. Era uma cena fofa, mas eles não estavam acostumados, porque era a grande fera do norte. Em tal situação, Cara ainda continuava preocupada, mas então ela diz que iria informar a cozinha para preparar uma refeição novamente. Inicialmente diz que parece que a mansão estará uma bagunça por algum tempo, e assim acaba o capítulo 5. Obrigado por terem acompanhado até agora. Não se esqueçam de deixar o like, comentem se quiserem mais uma parte e nos sigam no Instagram e no TikTok. E nos vemos na próxima.